Olá, eu sou o Matheus Tarja, gestor do Neodavita Seleção, e vou falar para vocês como é que foi o desempenho do fundo nesse mês de junho, quando ele apresentou uma valorização de 11,52% contra um Bovespa de 8,76%. Falando um pouco dos mercados internacional e doméstico nesse mês de junho, no mês de junho nós tivemos lá fora um mercado bastante volátil, com risco de uma segunda onda de Covid, tanto nos Estados Unidos quanto na China, que causou bastante apreensão. O Fed, Banco Central Americano, manteve a taxa de juros inalterada e sinalizou que ela pode ficar no nível atual, que é bem próximo de zero, por um período prolongado. Além disso, o compromisso com estímulos econômicos foi reafirmado, o que criou melhores expectativas para a retomada da economia. O Banco Central, na Europa, também anunciou um pacote adicional de estímulos à economia, que já chega a 1,5 trilhões de dólares. E por fim, só queríamos ressaltar que nesse segundo semestre um fator novo aí que pode gerar bastante volatilidade no mercado americano são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. No mercado doméstico, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,75%, está no nível atual agora de 2,25%, e sinalizou que pode fazer um ajuste adicional na próxima reunião do Copom. Planos de relaxamento do distanciamento social estão sendo adotados em alguns estados, com retomada da atividade econômica. No campo político, foi marcada por uma vitória do governo, com a aprovação do marco legal do saneamento, do projeto de lei, que apenas depende agora de uma sanção presidencial. Em junho, ocorreu também a saída de um ministro da Educação, mostrando maior flexibilização política no governo. Com relação à carteira, nós terminamos o mês de junho com 15 papéis na carteira, e nossas principais alterações foram as seguintes. Nós reduzimos Rumo e Magazine Luiza, não foi tão significativo, mas foram as maiores reduções que nós fizemos ao longo desse mês, devido ao desempenho positivo que elas tinham tido anteriormente, e aumentamos um pouco a posição em B3, que estava com uma perspectiva boa, e Natura. As maiores posições do fundo no momento são B3, Equatorial, Magazine Luiza, Ezetec e Apvida. E também Klabin e Rumo, Essas 7 ações que eu falei agora estão com uma posição acima de 7% ou bem próximo disso, e são as maiores posições do fundo entrando agora nesse mês de julho. Olhando para a atribuição de performance, isso é, os papéis que mais contribuíram para o desempenho do fundo, nós tivemos em primeiro lugar a B3, em segundo a Ezetec, em terceiro Equatorial e em quarta posição a Lynx. E entre os papéis que menos contribuíram, mas assim mesmo tiveram uma contribuição positiva, a gente teve Rumo, Klabin, Fleury e Natura. Agora, olhando para fatores específicos que determinaram o desempenho dos papéis esse mês, nós tivemos, no caso da Klabin, o anúncio de uma venda de uma fábrica de papel para embalagem para uma empresa europeia por quase 200 milhões de reais. A unidade vendida, ela tinha sido comprada logo no começo aí do mês de abril, finalzinho de março, da International Paper, O Klabin tinha feito uma operação em que ela comprou as operações da International Paper do Brasil de papelão ondulado, que é aquela que faz caixa para embalagens, e de papel mais fino para embalagem, que é o Kraftliner. Essa operação tinha envolvido um valor total de 330 milhões e eram 6 unidades fabris. E o interesse da Klabin era só com a parte de papelão ondulado. Então ela já estava em negociações e ela vendeu, parte das operações que vieram junto nessa aquisição, que eram mais para papel de embalagem leve, e ela vendeu por um preço muito bom, Com relação à B3, a gente teve um mês muito positivo novamente de volumes negociados no segmento de ações, que se tiveram bastante elevados nesse mês de junho, com uma média diária acima de 30 bilhões, impulsionado principalmente pelo crescimento no mercado de pessoas físicas. A participação de pessoa física no volume consolidado da Bolsa em junho ficou acima de 23%, comparado com 18,2% no ano de 2019. Sendo que o número de investidores ativos na B3 atingiu 2,5 milhões de pessoas físicas, ou de CPFs, representando um crescimento de 124% ao ano. Então, mais do que dobrou em relação ao ano passado. No caso da Apvida, a empresa divulgou um boletim onde comenta a desaceleração dos casos de Covid nos beneficiários da empresa. Então, é uma notícia positiva, aí, não só para a empresa, mas como para o mercado como um todo, para toda a sociedade. Tanto em número de internações quanto em número de óbitos. Então, essa sinalização de tendência de volta à normalidade permite que a empresa retome
o atendimento de consultas e procedimentos cirúrgicos eletivos, né? E as atividades M&A também, que tinham sido suspensas por 60 dias no início da pandemia, no intuito de preservação de caixa, também foram retomados. E mais um destaque para comentar sobre o desempenho das ações, nós tivemos o resultado da Equatorial, que foi publicado logo no finalzinho do mês, e ela apresentou melhora tanto do lado operacional como financeiro. Consumo de energia elétrica na área de concessão da companhia cresceu 6,2%, mesmo apesar da desaceleração aí que teve no finalzinho de março, né? E as perdas de energia foram reduzidas e a arrecadação e inadimplência permaneceram sob controle. Era uma preocupação que o mercado tinha também na inadimplência aí com o início da pandemia no período de março desse ano. E um destaque positivo também, que tem uma notícia referente à Equatorial, é que ela mudou o Estatuto Social permitindo fazer investimentos na área de saneamento. E existe uma expectativa, né, de que quando for concedido a concessão aí de saneamento da região do estado de Alagoas, a Casal, que ela vai participar do processo de competição para adquirir essa concessão. O que abre uma nova frente de negócio muito importante para o crescimento da empresa. Bom, basicamente eram essas coisas importantes que tínhamos para falar a respeito do Neonavitas nesse mês de junho, e até o mês que vem com novas novidades aí referentes ao fundo.